O Brasil entrou no século XXI com todas as crianças de 7 a 14 anos na escola. Bem, praticamente todas. Em 2008, o índice chegou a 97,9%. É o que se chama universalização do ensino fundamental. Uma forte luz branca apareceu. Foi preciso muito tempo para o Brasil chegar a este ponto. Nós só conseguimos colocar todas as crianças na escola na década de 90. Nós demoramos 500 anos para fazer os pobres chegarem na escola. A população pressionou os políticos em busca do apoio dessa população, pressionaram o Estado e em menos do que 15 anos. Veja, isso do ponto de vista da história não representa praticamente nada. Em menos do que 15 anos, uma escola que antes era fechada, praticamente inacessível às crianças das camadas populares, foi se abrindo, foi se expandindo e acabou se transformando virtualmente, pelo menos, numa escola aberta a todos. O Brasil, durante muito tempo, não deu a devida atenção para a educação. O Brasil acreditava que, desenvolvendo a economia como um todo, os mais pobres também teriam sua renda aumentada e não haveria necessidade de educar a população como um todo. Isso se provou um erro. Na verdade, outros países do mundo que investiram mais em educação primária e mais cedo do que o Brasil, hoje em dia têm um nível de crescimento maior, mais exportações, enfim, uma economia mais pujante. Mais recentemente, o Brasil começou a introduzir políticas públicas voltadas para a educação. Políticas públicas? O que serão exatamente essas políticas públicas de que falou o economista Naércio Menezes Filho? Uma resposta está no texto Os Impactos da Globalização nas Políticas Públicas em Educação, de João Cardoso Palma Filho, da Unesp. Por políticas públicas, compreende-se o conjunto de medidas que o Estado procura executar para um determinado campo de atividades sociais. Em sentido amplo, compõem o que se denomina de políticas sociais, que englobam diferentes setores da atividade humana: educação, transporte, habitação, meio ambiente, economia, com os seus diferentes campos: agricultura, indústria, serviços, etc. Qual política pública o Estado brasileiro executou para levar até a escola as crianças que a educação ainda não tinha conseguido alcançar? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mantém em sua página na internet a publicação Características Gerais da População, Resultados da Amostra. Aqui estão organizados dados comparados de vários censos, inclusive os relacionados à escolarização. Depois de abrir a publicação completa e escrever escolarização na ferramenta de busca, está lá. Esse gráfico compara a porcentagem de crianças entre 7 e 14 anos que estavam na escola em 1991 com as que estavam no ano 2000. Em 1991, a porcentagem de crianças na escola era de 79,4%. A barra do ano 2000 mostra que a porcentagem já tinha subido para 94,5%. Isso quer dizer que a escola absorveu 3.800.000 crianças a mais no ensino fundamental. Facilitou o trabalho de universalização o fato de que em 91 havia mais crianças de 7 a 14 anos na população do Brasil do que em 2000, porque a tendência da população brasileira é de envelhecimento. Estão nascendo menos crianças. A comparação entre as etnias que formam o povo brasileiro revela quais crianças vieram para a escola nesse período de 9 anos. Em 91, quase todas as crianças orientais já estudavam. O gráfico do IBGE mostra que 93% delas estavam na escola. Em 2000, a porcentagem subiu ainda mais, foi para 96,4%. O segundo grupo com mais crianças na escola é o de brancos. Em 91, 86,5% das crianças brancas entre 7 e 14 anos já estavam na escola. Em 2000, esse grupo cresceu para 96,2%. Em 91, os pardos eram o terceiro grupo étnico com mais crianças na escola. Em 9 anos, aumentou muito, de 73,7% para 93,2%. Com os negros, ocorreu algo parecido. Em 1991, 71% das crianças entre 7 e 14 anos desse grupo estavam na escola. Em 2000, a porcentagem subiu para quase 92%. A porcentagem de crianças indígenas de 7 a 14 anos na escola também aumentou muito, quase dobrou. Foi de 45,2% para 78,5%.
Mesmo assim, continuaram sendo poucas crianças. Havia menos de 100 mil indígenas no ensino fundamental no ano 2000. Em resumo, os grupos que mais entraram no ensino fundamental entre 1991 e 2000 foram os pardos, negros e indígenas. Isso mudou a cor da pele nas escolas brasileiras. O que teria sido capaz de trazer quase 4 milhões de crianças de 7 a 14 anos para o ensino fundamental em apenas 9 anos? Os estudiosos apontam para as alterações que foram feitas na política de financiamento da educação. Encontramos o criador dessa nova forma de financiamento em Piracicaba. O prefeito Barjas Negri, quando era secretário executivo do Ministério da Educação, implantou uma política pública que mudou radicalmente a forma de usar o dinheiro dos impostos no ensino público. O governo federal, ele aplicava 18% das suas receitas de impostos no ensino, como diz a Constituição, mas, na verdade, concentrado no ensino superior e um pouco nas suas escolas técnicas. E aos estados e aos municípios tinha a obrigatoriedade de aplicar 25% no ensino. Você tinha estados em que mais da metade das matrículas do ensino fundamental era de município, e tinha estados como São Paulo que mais de 90% das matrículas do ensino fundamental era do governo do estado e os municípios com uma participação muito pequena. Então você tinha muitas distorções. Os municípios mais pobres do país tinham uma rede de ensino fundamental grande, no Nordeste, basicamente, na região Centro-Oeste. E nos estados mais ricos, os municípios tinham uma rede de ensino fundamental pequena. E, por outro lado, claro que eles tinham uma rede de ensino infantil um pouco maior. Mas qual era a distorção? É que você tinha muita evasão, você tinha muita repetência e você tinha muita criança fora da escola. A política pública que o governo da época desenvolveu se chamava Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Na verdade, eram 27 fundos, um para cada estado e um para o Distrito Federal. Eles funcionaram durante 10 anos, até 2006, quando foram substituídos por um novo fundo, o Fundeb, que está atualmente em vigor. Mas as diferenças entre o Fundef e o Fundeb serão tema de uma outra aula. O Fundef retirava 15% de 5 fontes de receita, que deveriam ir para os estados e municípios. O Fundo de Participação dos Estados, o Fundo de Participação dos Municípios, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações, e a desoneração das exportações. O total era dividido pelo número de alunos de cada estado, matriculados no ensino fundamental. O Fundef, ele foi criado como sendo uma reforma tributária para a educação. Isso significa o seguinte: município que tem aluno recebe mais dinheiro. Município que tem menos aluno recebe menos dinheiro. Estado que tem mais aluno deveria receber mais dinheiro e assim por diante. Para que você pudesse corrigir aquelas distorções. Ele vem para fazer essa correção. Mas mais do que fazer essa correção, é estabelecer um piso em âmbito nacional, onde o MEC, pela primeira vez, entrava cofinanciando isso. Você criticou muito que o MEC pôs pouco dinheiro, podia ter colocado mais, o que é verdade. Mas o fato real é que, pela primeira vez na história do MEC, o MEC passa a colocar recursos para auxiliar estados e municípios no financiamento do ensino fundamental. E concentradamente nas regiões mais pobres. Esse é o grande segredo do Fundef. Você incentivar estados e municípios a ampliar as matrículas, a melhorar o salário dos professores, porque a partir desse momento tinha algum recurso. Por outro lado, o pessoal fala muito do Fundef, mas a regulamentação do Fundef foi uma coisa importante, porque ela amarrou os recursos, porque esses recursos muitas vezes eram desviados para a cultura, para o esporte, para o lazer, para outra infraestrutura que não o ensino fundamental. Então, o que ocorreu em Rio de Janeiro, ocorreu em São Paulo, no Paraná, Santa Catarina, é um processo de municipalização, porque era mais rápido e mais eficiente fazer as escolas no âmbito do município. No estado de São Paulo, esse processo de municipalização já estava acontecendo quando saiu a lei do Fundef. A coordenadora do processo foi Ana Maria Mantovani, da Secretaria de Educação.
No ano de 95, nós iniciamos uma conversa com município a município. Dos 645 municípios do estado, nós recebemos 364 municípios, para ver com eles o que eles esperavam e o que eles queriam de um processo de municipalização, de descentralização. Só que neste período, o município ainda, muitos municípios que vieram, que estudaram conosco, que assinaram mais de 150 protocolos de intenções de municipalizar, eles não tinham recurso para iniciar esse processo, porque é um processo que demanda dinheiro, você vai contratar profissionais, é escola, é aluno. Já em 97, quando já está aprovado, ele sabe que vai vigorar a partir de 98, houve um boom de municipalização. Os prefeitos assumiram em 97 e todos vieram atrás de fazer a sua municipalização. Tinha prefeito que fazia doação, sorteava bicicleta, dava uniforme, sorteava televisão. Olha, matricula na escola do município que você tem tais vantagens. Isso ocorreu muito. Andando com dificuldade sobre o vento e a chuva forte, o mercador... Foi assim que o país alcançou as últimas crianças ainda fora da escola. Mas nem tudo foi tão fácil, principalmente no início. Humberto de Campos era o prefeito de Piracicaba. Apesar de pertencer ao mesmo partido político do atual prefeito da cidade, que criou o fundo, os dois viveram o processo de lados diferentes. Temos que convir que um município que não tinha, até então, nenhuma tradição de bancar o ensino fundamental, principalmente da primeira a quarta séries, e naturalmente depois da quinta, oitava e o ensino médio, etc., só nos preocupávamos com o ensino infantil, com a educação infantil, de 0 a 6 anos, porque isso inclusive é constitucional. Então, de repente, surge esta grande responsabilidade. O aluno é seu, tome conta dele. Isso, então, foi quase que assim uma imposição de nós termos que municipalizar o ensino fundamental. Não tínhamos escolas, não tínhamos ainda nem sequer o repasse ou a transferência de escolas que eram estaduais para o município. Isto gerou, evidentemente, um confisco muito grande dos nossos recursos. Aquilo que nós tínhamos, 25% do orçamento do município para financiar a educação infantil e que nos dava esta oportunidade de colaborar com o ensino médio, aliás, com o ensino fundamental, repentinamente isso não se tornou mais uma espontaneidade, tornou-se uma obrigatoriedade. Nós passamos a ser obrigados a realmente implantar no município o ensino fundamental, sob pena de perder realmente 60% da verba da educação, que corresponde aos 15% da receita do município. Isso foi um transtorno. É evidente que foi. Você entendeu? Veja, a Constituição obriga o município a investir pelo menos 25% do orçamento em educação. Os 15% do Fundef também saem dos mesmos recursos, isto é, desta fatia. Usando uma regra de 3, fica claro que os 15% são 60% dos 25%. Tornou-se uma obrigatoriedade. Nós passamos a ser obrigados a realmente implantar no município o ensino fundamental, sob pena de perder realmente 60% da verba da educação, que corresponde aos 15% da receita do município. Isso foi um transtorno. É evidente que foi. E, evidentemente, nós tivemos que nos readaptar. Então, aí passamos a nos preocupar não de criar salas de aulas para o Estado, mas sim de criar escolas municipais que pudessem gerar matrículas desses alunos e, para cada matrícula, naturalmente, gerar uma per capita, que era o retorno daquela verba que era, na realidade, confiscada pelo governo
federal e que na realidade era repassado para o governo estadual, mas não para o município. O nosso dinheiro acabava ficando no estado e pouca coisa era repassada. Com o tempo, Piracicaba conseguiu virar o jogo. Em 1997, a cidade não tinha nenhuma criança no ensino fundamental. Em 2008, apesar de ainda dividir a responsabilidade com o Estado, a Prefeitura cuidou de 12.420 alunos de 6 a 14 anos. E deu bons exemplos de como o dinheiro do Fundef pode mudar a vida de alunos e professores. A Escola Municipal Mário Chorilli conseguiu muita coisa além de um prédio novo. Quando nós municipalizamos com um prédio estadual, era um prédio que ele não comportava a demanda da escola. Então, os bairros começaram a crescer muito ao redor e eram poucas salas de aula. Aí, em 2003, foi feito um novo prédio, Isso foi com pedidos da escola e da comunidade junto. O economista Naércio Menezes Filho é PhD pela Universidade de Londres e estudou a relação entre educação e desigualdade social no Brasil. É autor de pesquisas sobre a qualidade da educação e os impactos do Fundef no ensino fundamental. Na escola por mais tempo. O que as evidências mostram é que, para os estados e municípios que já tinham um nível de gastos adequado, vamos dizer assim, o impacto não foi grande. Mas quando o município tinha condições muito precárias de educação, então o Fundef trouxe uma melhora. Então, além do aspecto redistributivo, houve essa melhora nos municípios mais pobres. Portanto, eu considero o Fundef uma experiência positiva, uma política educacional inovadora, bem planejada e que surtiu efeitos. O debate entre pesquisadores da universidade sobre temas de educação acontece principalmente por meio de artigos publicados em revistas científicas. Este site, o Cielo, dá livre acesso a revistas científicas editadas no Brasil. Cielo é a sigla, em inglês, para Biblioteca Científica Eletrônica em Tempo Real. Aqui, há revistas sobre todas as ciências e também sobre educação. É só pôr a expressão universalização do ensino fundamental na ferramenta de busca e, voilá, surge este artigo, publicado na revista Educação e Sociedade. Da universalização do ensino fundamental ao desafio da qualidade, uma análise histórica. Ele trata da questão, muito discutida, dos impactos da universalização sobre a qualidade no ensino, como o título explica. Seu autor, Romualdo Portela, da Universidade de São Paulo. Um ponto importante de seu artigo é a avaliação do benefício que o Fundef trouxe para os professores. Nos municípios mais pobres, notadamente do Nordeste, como ele tinha uma subvinculação de 60% para pagamento de salários, ele impactou muito fortemente aqueles salários absurdos que você tinha anteriormente, de R$50, R$60, R$70, quer dizer, eles convergiram para uma média. E, portanto, impactou fortemente os salários mais absurdos e mais baixos. Você fala, era um absurdo, mas você tinha que ter políticas para combater isso. O Fundef, nesse sentido, criou uma engenharia que propiciou esse combate. Então, é um outro aspecto muito importante dele. Ou seja, é absurdo você pressupor que você vai pagar um profissional com 50, 70, 80 reais. Quer dizer, claro que você foi para patamares ainda baixos, mas se você multiplica por 4, qualquer que seja esse número, mesmo que ele esteja muito baixo, tem um impacto. Agora vamos prosseguir para ver o que vai acontecer a dela, Essa melhoria de vida alcançou professores em várias pequenas cidades. Entre elas, Barra do Chapéu, no estado de São Paulo, com 5.000 habitantes. Lá, depois da municipalização e do dinheiro do Fundef, a Escola Municipal Leonor Mendes de Barros conseguiu uma educação de excelência e o primeiro lugar, em 2005, no exame do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O exemplo de Barra do Chapéu e a mudança no financiamento da educação fundamental, depois do fim do Fundef, vão ser os temas da nossa próxima aula. Até lá! Mais uma coisa!